irmãos, feche os teus olhos, fale com Deus. Fale com Deus onde você está. Senhor, na tua presença nós estamos, Senhor. Senhor, queremos te louvar, te honrar. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Senhor. Senhor, a tua presença nos traz esperança, Senhor. A tua presença nos faz nos reinventar, Senhor, nos renova. A tua presença, Senhor, alegra a nossa alma, e de uma forma inexplicável, de dentro para fora jorra, Senhor, desejo de vida. Senhor, eis aqui a tua igreja na tua presença. Senhor, fale conosco pela tua palavra nesta noite mais uma vez. Ó Deus, ilumina os olhos do nosso entendimento. Senhor, dá-nos aqui força, dá-nos estrutura, Senhor, mostra-nos o caminho. Traga o Espírito Santo o teu conselho para nós nessa noite. Senhor, o teu povo reconhece a tua voz. Somos ovelhas do teu pasto e tu és o nosso bom pastor. Ah, Senhor, hoje arrebanha o teu povo, apacenta-nos aqui, sare as nossas feridas. Senhor, troque, Senhor, o que tem que ser trocado. Mexe, Senhor, traz resposta para este irmão, traz resposta para esta irmã que orou e que precisa de uma sinalização do Senhor. Fale conosco pelo poder do Evangelho, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia, na Bíblia em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 16. Versículos 6 e 7. Diz assim: Versículo 6 diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a região da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Amém? Fique com essa frase: o Espírito de Jesus não permitiu. Diga comigo: o Espírito de Jesus não permitiu. Amém. Pode se assentar. Eu gostaria nessa noite, primeiramente é uma alegria mais uma vez estar aqui com os irmãos para adorar o nome de Jesus. Em dias tão difíceis, não é verdade? Tanta pressão, o Senhor nos dá essa liberdade da gente se reunir em torno da palavra dEle. Isso é um privilégio. Que bom que você veio. Eu preciso da sua atenção por 30 minutinhos, de 20 a 30 minutos. Né, irmão? Existem situações na vida, você já viveu realidades em que você quis muito, mas não aconteceu? Você já enfrentou situações em que você labutou muito, se esforçou tanto para conquistar alguma coisa, ou para chegar em algum lugar, ou para realizar um ideal, e parece que Deus fez na sua cara assim, ó: não. O apóstolo, juntamente com a sua comitiva, Lucas, Silas e Timóteo,
estavam iniciando a segunda viagem missionária. Já havia passado 5 anos desde a primeira, e Paulo tem no coração de revisitar os irmãos para ver como eles estavam. E Paulo, na primeira viagem missionária, passou pela região da Galácia, e a igreja da Galácia constituía-se de várias províncias e comunidades: Listra, Icônio, Derbe, Antioquia. E os irmãos da Galácia amavam por demais a Paulo, ao ponto de dizer que, se preciso fosse, eles tirariam os olhos e dariam para Paulo. Veja tamanho comprometimento que eles tinham com o apóstolo Paulo. E Paulo intenta no coração ir para a segunda viagem missionária. Entretanto, em navegação, percorrendo a região da Galácia e da Frígia, Paulo intentava entrar na Ásia. Ele queria entrar na Ásia. Já havia passado na primeira viagem missionária pela região da Frígia e da Galácia. Agora queria ampliar o seu ministério, pois tinha desejo de pregar a palavra. Era um nato missionário. Entretanto, diz o texto que o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra. É isso mesmo. O Espírito Santo os impediu de pregar a palavra. Paulo insistiu, defrontando, contornando Mísia. Queria ir para a Bitínia então, mas de novo o Espírito de Jesus não permitiu. É muito interessante porque depois, no futuro, serão enviados 7 cartas para as igrejas da Ásia, desta região. Mas naquele momento, naquela hora, o Espírito Santo proibiu Paulo de pregar a palavra. É muito intrigante o que eu tenho para dizer para vocês aqui hoje, porque como pode o Espírito de Deus impedir alguém de pregar o Evangelho de Jesus? Sendo que a ordem máxima era: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. O ide universal de Jesus contrapõe esse texto. O Espírito os impediu de pregar a palavra. E a minha segunda pergunta é: como que ele impediu? Como que o Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo, a sua comitiva, de pregar a palavra? A primeira pergunta é muito chocante. Como pode o Espírito Santo nos impedir de pregar a palavra? Pois é. Segundo, como o Espírito Santo impediu Paulo e a sua comitiva? Será que aconteceu alguma coisa para que Paulo entendesse assim? Porque o texto não diz que Deus falou para o Paulo. Aí não. O texto não diz que o Senhor falou para a sua comitiva: não entre lá, vai por aqui, desça para Troade primeiro. O texto não fala isso. O texto só diz: foi impedido pelo Espírito Santo. O Espírito de Jesus os impediu de pregar a palavra. Como o Espírito Santo impediu? Será que aconteceu novamente outro levante contra o apóstolo Paulo? Será que foi a perseguição dos judeus fundamentalistas que tinham Paulo por herege? Será que a navegação de Paulo havia quebrado, então Paulo concluiu que não era para prosseguir? Como Paulo foi impedido pelo Espírito Santo? Será que foi um sonho? Na antiguidade tinha-se o mito de que Deus falava com os seus sempre através de códigos de sonhos. Será que Paulo teve um sonho acordado, ou na hora do cochilo do navio, e entendeu, e o Espírito falou: não vai lá, hein? Como? Será que foi alguém que chegou para o Paulo e disse: assim diz o Senhor, não entres na Ásia, não coloque os seus olhos na Bitínia? Apesar que Paulo não era um cumpridor de profecia. Certa vez alguém disse: de quem é esse cinto aqui? Vão pegar o dono desse cinto e vão moer ele, e vão matá-lo e prendê-lo. Os irmãos disseram: não vá para Jerusalém. Paulo diz: eu vou.
desde que não tenho minha vida por preciosa, desde que cumpre em minha vida o ministério para o qual fui chamado. Como que o Espírito Santo impediu Paulo e a sua comitiva de ir para a Ásia? Aliás, era um grande campo missionário, não desfrutado, não explorado naquele momento. Será que foi uma enfermidade? Será que foi o espinho na carne? O que foi? Como é que eu sei que um impedimento ou um obstáculo é Deus dizendo: não entre, não vá, não saia? Ou como é que eu faço para descobrir se esse obstáculo é apenas um desafio para eu desenvolver coragem, enfrentar e passar? Como é que eu identifico quando alguma coisa na minha vida não deu certo, e então eu digo: isso aqui foi Deus que não permitiu que desse certo? Ou quando não deu certo eu digo: isso aqui é uma prova, e Deus quer saber de mim se eu vou insistir ou se vou desistir. Como é que eu sei? Talvez esse seja o ponto nevrálgico da confusão religiosa que habita o nosso meio. Por exemplo, vou prestar uma prova, um concurso, não passei, pastor, Deus fechou a porta. Ou não, eu não estudei e devo me esforçar, estudar, me preparar até passar. Quando eu sei que é Deus fechando a porta definitivo, e quando eu sei que é Deus que colocou um desafio, um obstáculo que eu tenho que transpor e passar. Eu tenho, pastor, uma crise na empresa, surgiu uma crise na empresa. Opa, é Deus fechando a porta? Ou é um desafio para eu crescer e vencer? Crise relacional, conjugal. Será que é o fim trágico de um relacionamento que iniciou recheado de amor? É Deus dizendo não? Ou é para o casal ser tratado, curado e seguir conforme a vontade de Deus? Essa porta fechada como desafio. Como é que eu sei que Deus fechou a porta? E como é que eu sei se aquele obstáculo é uma situação para eu transpor, para eu vencer? Como é que eu sei? Porque no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, a Escritura diz que Deus o Senhor abre portas e Deus o Senhor fecha as portas. Isaías capítulo de número 22, versículo 22, diz: assim diz o Senhor a Eliaquim, meu servo, para quem entreguei a chave da casa de Davi, se ele fechar, ficará fechado, mas se ele abrir, será aberto. Lá no Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7, o Senhor manda um recado para o anjo da igreja que estava em Filadélfia. Assim diz aquele que é o verdadeiro, o santo, que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Paulo sentiu que Deus tinha fechado a porta para ele pregar o evangelho na Ásia. Paulo decodificou a revelação. Paulo compreendeu os movimentos de Deus. Agora, se uma porta na minha vida está fechada, eu devo entender que foi Deus quem fechou e, portanto, vou cruzar os braços, me conformar, me resignar? Deus fechou, está fechado, irmão, ninguém abre. Ou, se uma porta está fechada na minha vida, eu devo entender que é um mero simples obstáculos, e os obstáculos estão na nossa história, e não é para a gente se conformar. Os obstáculos estão na nossa história para a gente vencer, para a gente conquistar, para a gente superá-los. Como distinguir uma porta da outra? Como é que eu sei separar o sinal divino do tipo: ei, irmão, pare, não siga por este caminho? É Deus falando, irmão, já vou para outro, esse não é para mim. Deus fechou a porta, irmão, amém? Ou essa porta fechada, irmão, pode ser Deus te dizendo:
Vamos, meu filho, minha filha, isso é questão da vida mesmo, é conjuntura circunstancial, são percalços do viver, e eu quero ver se você vai continuar cruzando os braços, ser passivo, acomodado na vida, ou se você vai se levantar, vai se encorajar e crescer, vai amadurecer, e encarar o desafio que está diante de você e dizer, em nome de Jesus eu vou vencer. Como é que eu sei quando é um, quando é outro? Quem não teve uma crise dessa na vida, irmão? Escute, preste atenção nisso. Existem duas portas fechadas. Uma é a porta definitiva, não vai. A outra é um obstáculo que você tem que abrir e passar, suportar, sofrer e transpor ela. A questão é quando eu sei quando é um, quando é outro. Algumas portas, primeiro, são meras provações. Diga comigo, provações. Irmão, Deus nos prova. Diz o salmista que o Senhor passa os seus olhos sobre toda a terra e Ele prova o justo. Essa porta da provação não é um não final na vida. É uma prova, é um teste, que merece ser enfrentada, vencida, ultrapassada, orada, jejuada, buscada. Batei, batei, abrir-se-vos-á, pedir e vos será dado, busque e você vai encontrar, porque uma hora ela vai se abrir, vai mudar. É uma porta desafio, isso é provação. Porque provação não mata ninguém, provação forja a gente melhor nela do que quando entrou nela. Provação não mata ninguém, não para ninguém, é uma vírgula na frase de um grande vencedor. Provações de Deus, e Deus faz isso. Exemplo, diz o texto sagrado que Deus fechou a porta para Israel quando eles saíram do Egito, naquela gloriosa abertura do Mar Vermelho. Diz o texto que se eles fossem pelo caminho dos filisteus, em 40 dias estariam na terra prometida, mas Deus fê-los correr para o deserto, e passaram 40 anos, Deuteronômio vem, olha para trás no capítulo 8, verso 2 e diz assim, para humilhá-los, e para ver, e para pôr eles em prova, para ver o que eles tinham no coração. Deus prova os seus servos, não esqueça isso, não apague isso da sua agenda, não ache que você está o Léo jogado no mundo, não ache que você está a sorte da política do Brasil, não pense que você está jogado para lá e para cá, você está na palma da mão de Deus, e Deus para te melhorar, para te forjar, Ele vai te provar. Oh, mensagem boa, irmão. Tiago, irmão de Jesus, escreve a sua epístola no capítulo 1, no verso 2, diz algo que a gente não gosta de ler. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Portas fechadas. Portas fechadas. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Essa é a porta da provação, que é um obstáculo, que você tem que insistir, perseverar, e pela fé passar, suportar, pagar o preço dessa porta, sofrer o dano por ela. Segundo, mas existe outra porta fechada, e o nome dela é reprovação. Reprovação. Josué, meu amiguinho, vai para a batalha de Ai. Ele havia acabado de vencer Jericó, a cidade-estado fortificado. Deram 7 voltas, gritaram, fizeram de um tudo. As muralhas caíram. No capítulo 7 eles oram para uma cidadezinha pequenininha. Josué fatia o seu exército e manda poucos, porque era fácil de vencer. Israel vai e perde a batalha. Por quê? Porque havia pecado escondido no meio do arraial, o pecado de Acã.
Não é que foi uma provação a derrota, foi uma reprovação. Vocês não vão vencer Ai, enquanto não mudar o caminho, enquanto não mudar a conduta, enquanto não tirar o pecado do meio de vós. Reprovação é a porta que Deus diz: chega, o limite está dado, a corda está puxado, ou você muda de vida, ou você não anda. Quando Israel vai para a guerra contra os filisteus, em primeiro livro de Samuel, eles pegam a arca da aliança, a tipificação da própria presença sacra de Deus, levam a arca para o meio do arraial do combate. O que acontece? Perdem a guerra. Por quê? Porque Deus estava reprovando Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Não era aprovação. Puxa, que prova, vamos vencer. Não vai vencer, foram reprovados. Então existem duas portas, dois tipos de portas fechadas. A primeira, escute, será que você está nessa? Aquela que é o obstáculo e precisa ser transposto, superado e vencido. É a porta da aprovação. Segundo, existem portas fechadas que são impedimentos total, para você não seguir mais adiante. Essa é a reprovação. Quando eu sei que eu estou diante de uma porta que é provação, fechado, situação difícil, o inesperado aconteceu, o que Jó disse, o que eu temia me veio. Ou quando é reprovação, chega, basta. As portas fechadas que são obstáculos, ou seja, a primeira que é de provação, essas eu preciso vencer, e aí só tem um jeito de vencer, irmão, pela fé. É a minha fé que me faz ter forças, que me faz ir avante, ir à frente, e pegar na maçaneta dessa porta e girar, e se não girar, picar o pé nessa porta, e derrubar essa porta, e passar do lado de lá no nome de Jesus. É pela fé. Qual fé? Não é fé que eu acredito, acredito em Deus, tá bom. Vai na fé, irmão. Não é essa fé. A fé que eu estou dizendo é aquela que possui pelo menos 3 elementos fundamentais. Quantos? Só nós 3 aqui falamos. Quantos? Vocês estão bem aí? Amém, irmão? Amém. É duro pregar, irmão, sobre isso. Primeiro elemento da fé que vence a porta da prova: animosidade na luta. Diga comigo: ânimo para lutar. Irmão, é no meio da luta que você tem que inventar não sei da onde ânimo. O que é o ânimo? É o combustível que move a sua fé. É por isso que em Mateus capítulo 14, em João capítulo 6, em Marcos capítulo 4, Jesus vem andando sobre as águas e tem uma grande tempestade, o mar revoltado, os discípulos lá perecendo, água entrando, já haviam remado quase a madrugada toda. De repente chega alguém andando sobre as águas, e a primeira coisa que ele diz, sabe qual é? Tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Porque do que vale ter fé no barco de Jesus? Eles tinham fé, eles foram porque Jesus falou. Eles haviam perdido o ânimo, porque a tempestade, a dificuldade, o remar contra o vento, tira de nós o ânimo. Mas Jesus chegou, e quando ele chega ele diz: tenham bom ânimo. O que eu tenho que ter no meio da luta, irmão? Motivação para continuar lutando. O que é a motivação? É bom ânimo. O que é o ânimo? É a motivação para continuar lutando. Qual é o motivo? Acabou de chegar andando sobre as águas dizendo: sou eu. Se o seu motivo não for Jesus, se a sua motivação de continuar lutando não for Jesus, você vai ficar refém de coaches, você vai ficar refém da psicologia, você vai ficar refém da sua autoestima está alta, está bem, de olhar para você e dizer: eu mereço ser feliz, eu mereço me dar bem. Para com isso, irmão, o seu motivo é Jesus. Quem tem Jesus como motivação, o identifica no meio da provação.
Sou eu. Eu quem? Eu que vocês já conhecem. Quem conhece Jesus? Jesus já chegou na sua tempestade algumas vezes. Então, quem tem ânimo, reconhece Jesus. E quem tem ânimo na luta, reconhece Jesus, vive a paz. E disse ele: cala-te vento, acalma-te mar, e houve bonança. Nessa noite receba esta palavra aí, que haja paz na sua vida, que haja bonança na sua casa, que essa tempestade passe em nome de Jesus. Segundo elemento da fé que vence a porta da aprovação: perseverança. Diga comigo, perseverança. Ela é a rainha das virtudes. Sem perseverança você não vai a lugar algum. E perseverança é o oposto da inconstância. Porque o que está na moda, irmão, é começar a academia, né, Ari, e não terminar. Ó, Ari. O que está na moda é vir para a igreja 2, 3 cultos, né, Ari, e não continuar. O que está na moda, irmão, é você se relacionar 1 mês, 2 meses, não deu certo, vamos trocar. O que está na moda é você começar um curso de faculdade e no 4º ano de veterinário, irmão, você mudar para direito. Perseverança é lançar a mão no arado e não olhar para trás. Perseverança é ir até o fim, porque com Deus o fim sempre será melhor do que o começo. Ah, irmão, em Caná da Galileia estava boa a festa, pensa numa festa, e o povo ali bebia, pensa num povo bebão, irmão. O melhor vinho era servido por último, por primeiro, porque o ruim ficava por fim, tomava até gasolina, irmão. Mas acabou o vinho no meio da festa. Oh, irmão, acabou o vinho no meio da festa. Era para acabar ali a festa. Maria percebe, porque o homem não percebe nada, é a Maria que percebe. Conta para Jesus: Jesus, põe água nessas talhas. Põe água na talha. Leva para o mestre de sala. Imagine os servos levando água para o mestre de sala. Olha dentro da vasilha a água. Estamos levando água para o homem, vai xingar a gente. Tá água, põe o dedo, água. Quando o mestre de sala tira, irmão, para experimentar, tá vermelho, ele bebe. Todo mundo põe o melhor vinho primeiro, mas vocês guardaram por último o melhor vinho. Deus tem para quem persevera sempre o melhor vinho. Quem acredita que Deus faz milagre, diga amém. Você quer que Deus faz milagre? Sabe para quem? Deus não faz milagre para quem é bonito. Deus não faz milagre para quem merece. Deus não faz milagre para quem anda bem, para quem tem conduta moral bem. Deus faz milagre para quem não desiste. Deus faz milagre para quem vai até o fim. Você hoje, nessa noite, pega aí, irmão, na mão de alguém que está do seu lado e diga: vai até o fim, e será dada a coroa da vida. Milagre não é para quem merece. Pastor, jejuei, orei muito, você não merece nada. Você é um caído. A graça de Deus te alcançou num buraco no mundo. Era escravo do diabo. Jesus te salvou. Não é porque você merece, mas é para você ficar até o fim. Vai até o fim, irmão, até o fim. Até o fim. E terceiro, irmão, primeiro é a animosidade na luta, para a fé que vence essa porta fechada da aprovação. Segundo é perseverança. Terceiro é a resiliência. O elemento da resiliência na fé, irmã Regina, é o elemento que você tem que se reinventar depois de uma grande catástrofe. Depois de um caos. Deus cria os céus e a terra, versículo 2, mas a terra estava sem forma e vazia. Houve um reset ali, irmãos. Está nítido que Deus zerou tudo e recomeçou de novo. No dilúvio, Deus fez outro reset, recomeça de novo. Qual é o caos que você vive, que você enfrenta? Se prepare para se reinventar. Capacidade de se reinventar. Pastor, mas a porta fechou. Resiliência, irmão, se reinvente. Mas como? O que sobrou? A partir do que sobrou, se reinvente. Continue. E a porta fechada? Pela reprovação. A porta da provação é pela fé. Animosidade, perseverança e resiliência. E a porta da reprovação, que é o não final?
Aqui não adianta insistir, meu Deus do céu, como tem gente batendo cabeça na vida. Não adianta, irmão, ultrapassar os limites que você sabe que Deus te deu. Cuidado você que me ouve, porque Deus, por amor a você, vai puxar a sua corda. Escute isso, Deus está falando com alguém aqui hoje, irmão, que Ele vai puxar a sua corda, e você sabe, você está no limite da permissão de Deus, da misericórdia de Deus. O que eu faço quando eu chego diante de uma porta que não é para eu seguir mais? Primeiro, humildade. Reconheça o seu erro, confesse o seu equívoco, e pare nesse caminho de loucuras, que você está a passos largos para a perdição. Segundo elemento, arrependimento. E o que é arrependimento? É mudar de caminho. Estava indo para cá, de repente, vou para cá. É mudar de rota, é mudar a perspectiva, é mudar de mente. É uma nova consciência que te invade, irmão. Por que insistir nessa porta fechada da reprovação? É como esmurrar a ponta de faca. E a gente vê muita gente esmurrando a ponta de faca, irmão, é loucura. Se vou por um caminho que é claramente, como que eu sei, vamos ser práticos, como que eu sei essa porta da reprovação? Se eu vou por um caminho que é claramente contrário ao sermão do monte, reprovação. Se eu vou por um caminho que é contra o Espírito Santo, e eu estou entristecendo o Espírito Santo, chega. Se entristece a minha casa, a minha esposa, se ofende o meu lar, as minhas filhas, chega. Se não é ético, pare. Se não for de integridade, se não for verdadeiro, de boa fama, que edifica, pare, irmão, pare. Se não condiz com o amor de Jesus, se não é correto, pare hoje esse caminho. Ah, pastor, a porta fechou, então é para você mudar de vida. Muda de lógica, irmão. Pastor, como é que eu sei se a porta da provação ou da reprovação na minha vida? Pois é, eu também não sei. Como eu posso saber se as portas na minha vida estão fechadas por ser obstáculos ou desafios, ou por ser reprovação para mudar a rota, a minha vida e a postura? Como é que eu sei? Eu vou responder para vocês, não com resposta. Eu vou trazer para vocês 3 perguntas, e serão vocês que vão responder para vocês mesmos. Pastor, eu ouvi, entendi, mas como que eu sei? Paulo estava indo pregar o Evangelho, cheio da graça de Deus, espraiar o Evangelho para o continente asiático todo, e o Espírito não permitiu? Não. Depois ele foi para Bitínia evangelizar lá, olha que coisa boa? Não. Esse não era uma porta de obstáculo, para Paulo insistir, orar, vencer, esperar no tempo de Deus. Essa porta era um não, que o levou para outra região, para Troade. E você que me ouve aqui, você está querendo ir para onde? Você está planejando o quê? A porta de Deus está na sua frente. Só resta você perceber e discernir se essa porta é uma provação para você passar. E provação tem que passar, irmão, porque se ela não passar, a gente não passa, não vive, morre. Mas o não final de Deus não passa. Tenho para você 3 perguntas para você responder para você mesmo. Se essa porta é Deus falando não, chega, basta, muda a rota, muda a vida, ou é uma aprovação, uma porta que você pode abrir, forçar pela fé, pelo ânimo, pela perseverança e pela resiliência. Primeira pergunta: como você chegou no lugar que você está? Olhe para trás no retrovisor da sua vida e veja que estradas você percorreu para estar onde está. Foi fácil chegar aí, irmão? O que você fez com seus relacionamentos para viver esse momento? Quais os valores que fundamentaram cada passo que você deu para chegar até aqui? Olhe para trás na sua vida,
Para você entender a porta que está fechada na frente, olhe para trás. Você veio da onde? De onde tu vens? Se você responder a essa pergunta, você vai entender a cabeça do Paulo. Sabe por quê? Eles haviam chegado ali. Como que Paulo chegou ali? Contente. Começou a segunda viagem missionária. Silas, vem comigo. Oh meu Deus, vamos pregar, vamos te ensinar o evangelho, Silas. Timóteo, acabei de passar em Derbe, circuncidei o homem, tinha bom testemunho, filho de uma judia, de um pai ímpio, vem para cá comigo. Doutor Lucas, vai anotando tudo. Vamos pregar, vamos. Deus vai operar sinais. Na primeira viagem missionária, meninos, o que Deus fez? Sacudiu a Galácia. Agora vai ser a Ásia, vamos lá, vamos. Deus fechou a porta. Paulo podia chegar, mas eu cheguei até aqui, cheio de vontade de pregar, cheio do Espírito Santo de Deus, da unção de Deus. Eu tinha planejado com o Lucas aqui, Timóteo, vem cá, eu vou na Ásia, eu vou no norte da Ásia, você vai no sul com Silas, e a gente vai pregar e eles vão crer. Vai ser difícil, eu já apanhei, fui apedrejado, abandonado muitas vezes, ainda bem que vocês não sabiam do meu histórico, você subia no navio comigo, já fundou 3, mas vamos pregar. De repente não. Ou se Paulo chegasse com aquele coração enganador ali, ou se ele andasse nos passos da picaretagem, ou da malandragem, ou da mentira. Se eu cheguei aqui porque pavimentei a estrada da minha vida com aquilo que é nobre, com aquilo que é verdadeiro, louvável e é de boa fama, e se eu estiver nesse ponto, ainda chorando e sofrendo, ainda que seja nobre, verdadeiro, louvável, de boa fama, mesmo assim, Jesus falou, bem-aventurados são os que choram. Jesus, se eu estiver sendo perseguido, mesmo andando direito, reto, na verdade, Jesus também já deu sua mensagem, bem-aventurados são os perseguidos. Se eu estiver no vale da sombra da morte, a Bíblia diz, não tenha medo, eu estou com você, e esse obstáculo não será uma reprovação, e eu, Senhor, te ajudarei a passar, ajudarei você a vencer, você passará por ele se tornando uma pessoa melhor. Como é que você chegou aqui? Como foi a sua história? O enredo da sua história é um filme de comédia? É um filme de romance? Ou é um filme de terror? Cada capítulo dá até medo se eu contar, irmãos. Ou é suspense? Ou é um drama? Dramático. Qual é a sua história? E a outra pergunta é, na sua história, você tem história com Deus? E se a porta estiver fechada, meu irmãozinho, não se desespere, porque em 1 de Coríntios, capítulo 10, Paulo escreve e diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais provados além da vossa força, pelo contrário, Ele vos proverá um escape, para que você possa suportar. Isaías escreve a sua profecia apaixonada, no capítulo 54 e diz, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque essa é a herança dos servos do Senhor. E se o teu inimigo vier contra você, com aquela força gigante, também está escrito por Tiago no capítulo 4, resisti até o próprio diabo, e ele fugirá de vós. Se a porta da provação, irmão, vá, insista, persevere, suporte o preço, mas não desista. Quais são os valores que conduziram a sua história até aqui? Primeira pergunta. Segunda, pastor, como eu sei se é a porta da aprovação ou da reprovação? Segunda pergunta que você vai responder para você. Qual o rumo, qual a direção dos seus esforços na vida? A porta está fechada na sua vida? A minha não está fechada, irmão, está cadeada. O seu GPS está indo para qual rumo? A primeira, você olha para trás.
De onde eu vim, meu Deus, olha, eu passei por tudo. Quais os passos, a motivação? Foi valores da verdade, da honestidade, da lealdade. Cheguei aqui trabalhando honestamente, suportando, aguentando, olha que bênção. Cheguei até aqui, então eu vou continuar. Segunda pergunta: para onde você está indo? O seu Waze. Quem usa o Waze aí, irmão? Aqui está aí. Nunca dá certo, irmão. Para onde você está indo? Agora você olha para frente, para o seu futuro. Aonde você quer chegar? Porque essa história de deixa a vida me levar, a vida leva eu, irmão, corra disso aí. Isso é você cavando o seu próprio abismo. Porque Deus não admite ninguém não vivendo a vida. Se tem uma coisa que Deus, ele se levanta contra isso. Por isso que quando o povo dele está em juízo, presos no cativeiro da Babilônia, sabe qual é a carta do capítulo 29 de Jeremias? Pessoal, vivam a vida, casem, tenham filhos, se alegrem, plante pomares, construam casas, melhore a ambiência da Babilônia. Deus quer que você viva a sua vida com Ele. A sua direção do seu GPS está indicando para onde? Qual é a estrada, irmão? É leste que você está indo, oeste? Você vai para o norte, para o sul? Para onde você vai? Porque se você quer andar no caminho do justo, da sabedoria e da justiça, qualquer porta pode ser encarada como um desafio, como um simples obstáculo a ser vencido. Mas se quer continuar com a vida de gente pautada na mentira, no auto-engano, se você quer continuar numa vida escrava do sistema caído, do prazer pelo prazer, do descompromisso com Deus, sem se relacionar com Jesus, aquela porta fechada é um muro que Deus colocou na sua frente, e se você pular esse muro, você pode se arrebentar todo. Provérbios capítulo 14, versículo 12: há caminhos que para o homem parece reto, mas o final deles é de morte. Paulo pensou nisso também, porque a direção que Paulo está, para onde Paulo estava indo, qual era o futuro de Paulo? Encharcar aquele continente com a mensagem que Jesus estava vivo e ele era o Messias ressuscitado. Terceira e última pergunta, ultiminha: pastor, tem uma porta na minha frente, a situação parece que está fechada, não vai mais, está ruim. Então, essa porta é uma aprovação de Deus para eu insistir, para eu continuar? Ou é uma reprovação para eu desistir, mudar a rota e mudar de vida? Terceira pergunta que você vai responder para você. A primeira é: de onde vim? Olho para trás. A segunda é: para onde eu vou? Olho para frente. E a terceira: qual o sentido dos seus esforços na vida? O que te energiza para continuar vivendo? Olhe para dentro agora. Olhe para dentro de você. O que te encanta? Qual a motivação que te faz acordar amanhã, 6:30 da manhã, e enfrentar essa vida que parece dominada de injustiça? Qual a razão que te impulsiona a estudar? O que te motiva a se relacionar? O que te impõe na vida a lutar os bons combates de Deus? O que te motiva a perseverar na vontade de Deus? Olha para dentro de você, irmão, minha irmã. O que te faz acordar amanhã e amar alguém? O que te faz acordar amanhã e perdoar alguém? O que te faz acordar amanhã, se levantar e produzir frutos dignos de arrependimento, como paz, amor, mansidão, longanimidade, bondade, autocontrole, autodomínio? No mundo do ódio, o que te põe em movimento? Se você está atrás do reino de Deus, Jesus gritou no Sermão do Monte e disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado.
Quando você acorda, você está disposto a buscar o reino de Deus. Quando você trabalha e vive sobre a batuta dos princípios do Evangelho. Quando você se empenha para viver a boa vontade de Deus. Quando você se movimenta na vida debaixo dos pilares do Evangelho de Jesus. E quando você faz da sua motivação os valores de Deus. Se tem uma porta fechada no caminho, irmão, você passa por ela. Se tem inimigos no caminho, ele não subsistirá o avanço do justo. E se tiver a morte, nem da morte eu terei medo, porque Paulo escreveu e zombou dela dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória da cruz de Jesus. Se as portas da sua vida estiverem fechadas, e elas forem apenas obstáculos, é a nossa fé que vence o mundo. Lembrando que a fé que vence o mundo é ânimo, é perseverança, é resiliência. Mas se as portas estão fechadas e elas são reprovações de Deus, o jeito é se arrepender, é cair de joelho aqui hoje, é se humilhar na presença de quem está estendendo a mão de misericórdia para você, é se humilhar para aquele que te diz filho, te chama pelo nome filha. Se renda, muda de vida, porque longa será a tua jornada. E é por isso, irmão, quero chamar aqui o grupo de louvor, que uma porta se fecha hoje, outra abre amanhã. Uma você tem que meter o pé na porta para ela abrir, outra você roda a maçaneta com força e a vida segue. E nós temos que responder essas questões todos os dias, sabendo que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga para alguém: Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Se coloque de pé.